ansiedade, ela fala, está tudo bem. Então, veio Paulo sair do Paulo, está tudo bem, nunca senti nada que a gente. Às vezes a gente pensa que a gente está bem, mas nós somos tão dependentes de Deus, nos mínimos detalhes. E aí eu penso, Jesus, que soldada, né? Soldada. Medo de uma agulha do dentista. Então, e é assim que Deus nos quer. A música que nós vamos cantar fala assim, que nós somos fracos e carnais. Deus não escolheu os valentes só, Ele escolheu os valentes também, mas teve que ser valente dentro da palavra de Deus. Mas Ele escolheu os fracos e altivos.
Thank you.
forte. Ele viu o mar, as ondas do mar, se apavorou e quase se afogou. Mas Jesus estava lá com ele. Ele se apavorou por quê? Ele esqueceu que Jesus estava ali, que Jesus era Deus. O que são as ondas? O que são os ventos? São as lutas na nossa vida. Muitas vezes elas vêm para nos afogar, para nos matar, para tirar a nossa fé, para tirar, se possível, a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco. Que essas ondas elas não podem nos matar. E outra parte que eu lembrei também é a parte do menino que foi levado do sacrifício do Isaac. Ele foi levado para o pai dele. Olha o coração do pai. Vai levando o filho para a morte. Mas o Senhor obedece a Deus. Deus não vai me levar, mas eu amo meu filho. Mas eu obedeci ao Deus, ao meu Senhor. Quando chegou lá, o Senhor levou o sacrifício. O Senhor só queria ver, só queria sentir o coração do pai de Deus. É o céu de Deus. E o Senhor proveu o sacrifício. Então, irmãos, fica de lição para nós. O vento forte, as coisas que o inimigo coloca. Nós, na vida, nós sempre vamos ter lutas. Não se desespere. Creia no Senhor. Busca o Senhor. E cante. Tem que ter coragem para cantar isso aqui. Que as tempestades não vão roubar a nossa fé. Venha o que vier. O inimigo manda o que quiser mandar. Mas nós temos certeza que o nosso Deus poderá. Temos certeza que em quem nós temos. Que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós temos. Vamos cantar? Nós temos uma brincadeira. Aqueles que suscitam no pé, só querem fazer isso aqui. Ou querem usar aqui no braço. Posso fazer enquanto nós cantamos. Oh
nossa parte, buscar a Ti, orar, Senhor, buscar discernimento, a Deus, buscar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Obrigado por esse dízimo que foi colocado aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, essa família, Senhor, com grande sorte, ó Deus. Multiplique, Senhor, o pão da sua mesa. Multiplique os alimentos, Senhor, dos celeiros, Senhor, dos seus armários, da tua casa. Multiplique o amor, a alegria, Senhor. Repreendendo, Senhor, toda inveja desse lado, ó Deus. Toda má palavra que foi lançada, Senhor, contra essa casa, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus. Que haja, Senhor, alegria, Senhor. Que haja paz, Senhor. Ó Senhor, que no nome de Jesus, que tudo seja resolvido, Senhor, nas nossas vidas e nas vidas demais. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Como ele falou, lembrando 1 Coríntios 10:13, que não veio tentação sobre vós, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além da vossa força, mas Ele proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, acontece que é igual uma panela de pressão, né? Ela vai esquentando, esquentando, e chega um momento que ela não pode mais aguentar. O que acontece? Sai a pressão pelo pino, né? Então, Deus ele dá esse pino na nossa vida, para sair toda a pressão, que a gente possa, se a gente vai até onde a gente pode suportar. A panela de pressão, ela vem regulada ali, não pode não. Pode aguentar a pressão que for ela, a hora que for, ela sai a pressão dela. E assim é a nossa vida. Deus usa desta forma, igual a Kátia falou com Isaac, com Pedro, no momento que eles não pôde suportar, Jesus, Deus, estava ali para prover a saída para ele. Ele já estava gritando aí, eu imagino, gritando com o seu corpo ao lado de Jesus ali. Jesus pega na mão dele e vai, sobe ele. É aí, amigo? Quase morrendo. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus? Esdras 6. Essa criança é bom? Então vamos lá. Eu já nem chamo porque já não são mais crianças, já são adultas. Vamos lá. Já são adolescentes, já tem que entender a palavra. Nós estamos início de manhã aqui, estamos sobre que legal, hein? Aí. Não é? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esses adolescentes, ó Deus, que estão sendo criados na Tua casa, Senhor. Te peço as Tuas bênçãos sobre eles, ó Deus. Prepara, Senhor, esses corações para eles apresentarem, Senhor, algo diante de Ti como oferta da vida deles, Senhor. Senhor, que eles possam se identificar, Senhor, e Tu abençoar a cada um, ó Deus. Abençoa nos seus estudos, nos seus pensamentos, nos seus objetivos, nos seus planos, ó Deus, na sua família, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos sobre eles, sobre os professores, a mesma coisa, Senhor. Esteja abençoando no nome de Jesus. Amém? Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6.
a Bíblia. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Aquemetá, na fortaleza que está na província da Média. E se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, afarzaquitas, que estáis além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa destes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê, dia após dia, sem falta, aquilo que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Achou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com a alegria e dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém,
segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para o sacerdote, seus irmãos e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor, nos corrigir, nos exortar, Senhor. Ó Senhor, edifica a nossa vida na Tua casa, Senhor. Fala, Senhor, a cada um nesta noite, no nome de Jesus. Amém? O livro de Esdras, ele mostra como Deus cumpre a promessa do retorno do povo de Israel à sua terra, depois de 70 anos eles exilados pela Babilônia. A Babilônia levou todo o povo cativo, ou uma parte, mas uma parte do povo cativo. Os sábios, os mais inteligentes, os nobres, levaram todos para lá, para a Babilônia. Só que acontece, a Média e os persas vocês sabem quem que são, né? A Babilônia hoje seria o Iraque, e os persas é o Irã, hoje seria esse povo. E os persas agora invadem a Babilônia e tomam a Babilônia, e o povo de Deus está escravizado lá. E Deus fala com Ciro, e Deus vai falar com Ciro para ele devolver este povo e ainda construir um templo lá em Jerusalém. E aqui Esdras vai mostrar 2 retornos. Ele vai mostrar um retorno que é com Zorobabel, e ele vai mostrar o segundo, que ele vai retornar. O retorno com Zorobabel é ele que vai construir o templo. Zorobabel, descendente de Davi, da linhagem de Davi. Isso mostra que Deus está atuando na história. Não morrem todos os descendentes de Davi, ainda há esperança para Israel, que Deus promete que o reino de Davi seria um reino eterno. E Zorobabel aqui, a Bíblia não conta muito, mas fala uma parte dele, que ele volta como governador e levanta este templo. E aqui está falando dele. Depois vai mostrar que Esdras vem, e agora ele vai promover uma reconstrução espiritual do povo. Entre Zorobabel e Esdras, quase 60 anos se passaram nesses 2 períodos. O rei Ciro, ele vai derrotar a Babilônia, e ele lança um decreto que permite que os judeus exilados voltem para a sua cidade e reconstrua o templo. E o povo volta para reconstruir o templo, com alegria, volta para reconstruir o templo. Só que a reconstrução, ela é interrompida. Quando nós vemos aqui o rei Dario deu ordem e busca se fez, quando ele lê nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Acontece que eles voltam, e aí tem uns governadores da região em volta, inimigos, vão falar: olha, deixa a gente ajudar vocês aí na construção, deixa nós ajudarmos você na construção do templo.
Eles vão falar, não precisamos não, nós temos toda a condição de construir sozinho aqui. É legal, é interessante saber disso. Eles não permitem que pessoas de fora ajudem a construir o templo, sabendo até que era inimigo deles. E esses inimigos, não satisfeitos, eles escrevem uma carta. Agora já é outro rei, o rei Ciro já se passou, a obra está interrompida, não se faz mais nada. E aí o que acontece? Essa obra está interrompida e o governador, os governadores da região, eles mandam uma carta para o rei Dario e vai falar: rei Dario, os caras começaram a construir de novo aqui, sem sua permissão. E esse povo é um povo rebelde. Olha a história desse povo. Eles estão construindo sem sua ordem. Eles vão formar um reino aqui e não vão pagar mais impostos para você. Começa a falar que vai ter uma revolta ali. E o rei Dario, no primeiro momento, ele pede para parar. Então para de construir aí. Para aí, eles vão ver o que vocês estão falando. Só que a Bíblia vai falar que ele procura. E ele acha uns escritos do rei Ciro. Ele achou de um outro rei antigo. Ele acha um decreto que fala que é para reconstruir. E isso, irmãos, tudo isso que está se passando, ele vai permitir agora a reconstrução, como vocês viram, que eu li aqui. Agora ele vai permitir, porque ele achou os escritos que um outro rei já tinha permitido. A ordem de Deus, Deus tinha profetizado através de Isaías, de Jeremias, que o povo ficaria 70 anos escravo. O tempo já está se cumprindo aqui. E Deus agora está agindo em favor do seu povo. Deus nunca abandonou o povo ali. Deus nunca abandonou o seu povo no cativeiro. Ele manda o seu povo para o cativeiro, mas nunca abandona o seu povo. Muitos ficaram ricos lá na Babilônia e não quiseram voltar. Falam de 2, 3 milhões de pessoas deportadas e que voltaram umas 280 mil, quase 10% que voltaram. Os outros quiseram ficar na Babilônia, cidade grande, bonita, próspera, rica. Eles já fizeram a vida lá e ficaram por lá. Para você ver, Deus não abandonou o seu povo à própria sorte. Mas Deus tinha uma promessa, e a promessa estava em Jerusalém. A promessa é em Jerusalém e iria se cumprir. E Isaías havia profetizado. Acho que a Kátia leu até semana passada esse Isaías. Isaías 45, olha só. Isaías 45, são várias passagens que promete, mas eu vou ler uma passagem aqui para vocês. O que está acontecendo aqui é um cumprimento da promessa que Deus fez para eles. Isaías 45, 200 anos antes de acontecer isso, Isaías está falando isso aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descindir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibais que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz,
crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Deus mostrando para Ciro que é ele, que não é Ciro que é o grande, que não é Ciro que está fazendo a coisa, que tudo que ele faz é com ordem de Deus. E Ciro, ele vai escrever esse decreto para o povo voltar lá e construir o templo. Só que agora já se passou, Ciro já se foi esse rei, agora já é outro rei, já é o rei Dario, já se passaram mais 2 reis, esse já é o terceiro, o 4º rei, Dario, e se esqueceram daquela promessa, se esqueceram daquele decreto, daquela lei, e alguns já se levantam para parar a obra de Deus, não sabendo ou sabendo dessas promessas. Então o tema aqui de Esdras é restauração do templo, a restauração espiritual, moral e social do remanescente que retorna a Jerusalém. E esse capítulo ele vai mostrar, aqui que vocês viram, a dedicação do templo. O templo não havia terminado ainda, nem começou o templo, e eles já louvavam, engrandeciam o Senhor, ofereciam sacrifícios ali, antes de começar a construção do templo. Ali eles já faziam todos os sacrifícios, já celebravam a Páscoa, e continuavam a construção, enquanto o governador tentava parar a obra. Aqui, nesse capítulo, está falando como os judeus finalmente cumpriram a sua missão principal e conseguiram terminar o templo de Jerusalém. Este é a segunda vez o templo de Salomão, que foi destruído pela Babilônia. Agora em Esdras, Zorobabel está sendo construído novamente. Como se diz, seria a glória da segunda casa aqui. Aqui se cumpriria essas passagens. Todas as tentativas humanas de interromper a obra falharam. E Deus conduziu tudo. E a vida religiosa de Israel finalmente agora está restabelecida. Agora eles podem adorar ao Senhor, não é? Tem um salmo que eles vão falar, quando estava lá na Babilônia, pediram para cantar, eles falaram, como que nós podíamos cantar? Nossa vida estava presa lá na Babilônia, como que se nós estamos escravos, nós estamos sofrendo, como que nós podemos louvar? Agora eles podem louvar tranquilamente ao Senhor. E nesse verso 6 a 8 aí, agora então Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, funcionários dessa província, amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Olha que ordem do rei. Fala para o governador, todos aqueles da região, que sai de perto de Israel. Eu não quero vocês ali perto. E ainda tem mais alguma coisa para vocês. Não interfira na obra do templo. Não pare a obra. E tem mais outra coisa. Vocês agora vão ajudar a construir o templo. Vocês vão pagar imposto. O imposto que vocês vão pagar vai construir o templo. Os inimigos agora têm que construir o templo. Tem que ajudar na construção do templo, enviando dinheiro. A presença não, mas o dinheiro deveria ser enviado. Ele enviou os próprios governadores que haviam questionado a reconstrução do templo com a ordem de ajudarem em tudo que fosse necessário, até que a obra fosse terminada. O que era desconfiança agora se transformou em apoio. Aqueles que eram inimigos agora estão ajudando a obra do Senhor. E nisso eles perceberam, e eles confirmaram com a palavra, dizendo, e perceberam que estava confirmado o que havia dito o profeta Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias pedia para construir o templo, que a promessa já estava cumprida, que agora eles teriam que construir o templo, não podiam deixar mais de construir.
E assim é a construção do templo, com muita dificuldade, muitos problemas, muita oposição, o pessoal pedindo para parar, eles chegam a parar, a obra é embargada, mas num certo momento eles falam, acordaram e falaram, não, vamos continuar trabalhando, a autorização já foi dada, há tantos anos atrás, e aí eles começam a construir, e os governadores falam, o que eles estão construindo? O rei já falou que não era para parar, o que eles estão construindo agora? Aí ele leva a mensagem ao rei, os caras estão descumprindo sua ordem aí, cara. Aí o rei vai procurar, saber, não, aí vai ver que eles estão certos, fala, não, ouvi um decreto e eles têm que construir, e percebe a má intenção desses governadores. Deus estava à frente de tudo, mas ele usa os reis para cumprir o seu propósito. Assim como Isaías e Jeremias falavam sobre Deus, como Deus usaria a Babilônia para castigar e libertar o povo. Isaías e Jeremias, você vai ler o livro todo, eles vão falar disso. Então Esdras aqui deixa claro que os decretos humanos, todos os decretos, todas as leis que eles faziam, era para cumprir a própria vontade de Deus, que nada estava fora do controle de Deus. Depois que o templo ficou pronto, os judeus se reuniram para dedicá-lo com muito sacrifício e uma grande comemoração, e celebraram a Páscoa por 7 dias. Aquele pessoal que estava 70 anos sem entrar no templo, 70 anos sem comemorar, sem cantar, agora se reúne todos ali na frente, chorando. A Bíblia fala que eles choravam em voz alta, uns choravam de saudade, outros de alegria. Diz que a voz era muito alta do choro deles, por ter retornado e celebrado. Fala assim, o último versículo vai falar, celebrar a festa de pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor tinha alegrado, e aqui eu chamo a atenção, e mudado o coração do rei da Assíria em favor deles. Interessante, Deus muda coração de líderes e coração de reis em favor do seu povo. Não há coração endurecido, não há formas endurecidas que não faça a vontade de Deus. Por mais que Faraó endureceu o coração, a Bíblia fala de Faraó endureceu o coração, e o Faraó endureceu o coração, mas a vontade de Deus ia se prevalecendo, a promessa de Deus ia se cumprindo. Nada para a obra de Deus, nada. E o interessante aqui é que eles perceberam isso. Falaram, estamos parados? Não, temos que continuar, mesmo com toda oposição, nós temos que continuar a trabalhar, deixa eles lá, vamos continuar, vamos fazendo, vamos ver o que o rei vai falar. Eles continuaram fazendo a obra de Deus, eles não pararam. E isso depois de 70 anos aí, rapaz, é muito tempo. O que eles choraram, Deus, ele trabalha em favor do seu povo, ele continua trabalhando. Jesus mesmo falou, Jesus falou para os fariseus lá, e falou assim, quando falava do sábado, né, que tinha que descansar, Jesus falou para eles assim, meu Pai trabalha até hoje e continua trabalhando. Deus continua trabalhando, por mais que muitas vezes nós não vemos. Eu vejo uma menina lá no YouTube, e ela vai falar assim, olha, Israel e Irã já ajudou bastante Israel. A gente condena muito o Irã, que é inimigo de Israel, mas Deus usou o Irã para ajudar Israel, ajudou o próprio inimigo para ajudar o seu povo. Nós concluímos aqui, irmãos, apesar
do inimigo ele tentar de todas as formas parar a obra de Deus, nós não podemos ficar amedrontados. E nós não podemos parar a obra de Deus. O inimigo ele trabalha para parar, mas eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Eu não posso ficar com medo. Eu tenho que avançar. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você tem que caminhar, enfrentar. Está difícil, tem oposição, estão me atrapalhando, mas eu tenho que continuar. O próprio Deus que prometeu, Ele vai prover recurso e fará com que você tenha êxito. Se é de Deus, o recurso vai vir. Você está trabalhando, as coisas vão aparecer. O recurso vem, porque é de Deus, é da vontade dEle. Ele que prometeu, dele é tudo, tudo é dele, o céu, a terra, o ouro, a prata, e ele move corações, ele move o coração do rei, de líderes, move o coração em favor da sua obra. Por que temer? Não é? Que nós cantamos, por que temer? Como a Kátia disse, Pedro fica com medo do vento. O vento. De madrugada, essa madrugada, eu acordei meio assustado. Foi um trovão, um relâmpago. Eu falei, arrebentou Santa Maria aí. O meu gato saiu correndo. Eu falei, rapaz, a gente dá umas vaciladas, né, irmã? Eu só olho para a esposa para ver se ela não viu se eu acordei assustado. Mas algumas coisas nos assustam e faz você parar, você ficar paralisado. Não é para fazer isso. O próprio Deus que prometeu, Ele vai trazer tudo. E se é de Deus, vai continuar. Deus muda decreto, Deus muda coração de líderes, Deus cumpre o que prometeu, aquilo que Ele prometeu será feito, e nenhum de seus planos será frustrado. Olha o que Jó vai falar, agora eu entendo que Tu és o Senhor, que Tu és o Redentor, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Terminaram a edificação do templo, celebraram a Páscoa, Deus cumpriu a sua promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então o que Ele prometeu, bateu ali, vai cumprir. Quem disse isso? Vocês lembram quem disse essa passagem? Foi Balaão. Balaão que disse isso. O Senhor não é filho de homem para que minta, para que se arrependa, e Deus não é homem para que minta, Ele disse isso. Então, apesar de o inimigo tentar de todas as formas parar a obra de Deus, a própria obra que Deus está fazendo, nós não devemos ficar amedrontados e parar a obra. Nós devemos levar em consideração o seguinte, irmãos, que Deus muda coração, muda propósitos, mesmo de pessoas que estão contra, Deus vai mudar o coração. Deus, Ele é infinitamente poderoso, a visão dele transcende todo o coração, a natureza humana. Enquanto você pode sempre mudar sua atitude, lembre-se que Ele pode mudar a atitude dos outros. Eu posso mudar a minha atitude, mas Deus pode mudar a minha e pode mudar a do outro. Eu não consigo mudar a atitude do outro, mas Deus pode. Deus, Ele é poderoso, e aquilo que Ele prometeu vai ser feito, e o plano dele jamais vai ser frustrado. Provérbios 21:1 diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina aonde Ele quer. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele vai inclinar para onde Ele quer. É Ele que domina o coração do rei. Ele pode ir deixando
o rei, presidente, governador, vereador, deputado, fazer o que quer, mas a hora que Deus chamar e falar, eu quero que faça isso, é obrigado a fazer. E Filipenses 1:6 vai dizer assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia final de Cristo Jesus. Se nós queremos ter sucesso no que fazemos, devemos reconhecer Deus que está do nosso lado, devemos reconhecer que estamos fazendo a vontade do Senhor e devemos continuar fazendo. Reconhecer Deus, saber que você está fazendo a vontade dEle. E terceiro, continuar. Somente isso. E Ele vai te encher a sua vida, vai te abençoar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar, nos dar força e coragem quando as dificuldades vêm. Queremos ter um mar de rosas, uma maravilha, que as coisas funcionem normalmente, que as coisas aconteçam naturalmente, mas muitas vezes quando nós começamos a andar, quando começamos a ver uma certa prosperidade, que a coisa vai acontecer, parece que vem algo e tira seu tapete e derruba aquilo, e aquilo que parecia que ia ser próspero já não está mais ali. Mas nós temos que continuar, insistir e saber, se é da vontade de Deus, vai ser feito. Amém, irmãos? Então toda decisão na sua vida, tudo que for feito, entregue nas mãos do Senhor. Toda decisão, não precisa ficar arranjando briga, confusão, mas entrega nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, está fechado, a porta está fechada. Senhor, aquela pessoa está contra. Senhor, muda o coração dela. Senhor, fala com ela, ou tira ela do caminho. Mas a tua obra vai continuar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Jesus, que nos enche de coragem, Jesus, sabendo que tu estás ao nosso lado, Senhor, quando fazemos a tua vontade, Jesus. Eu sei que tu estás do nosso lado em todos os momentos, Jesus, mas quando nós fazemos a tua vontade, temos mais coragem, mais ânimo, mais força, Jesus. Ó Senhor Deus, nos ilumina nossa mente, Jesus, ilumina todos os nossos pensamentos, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que tu queres que seja feito em nossa vida, o que nós estamos fazendo, se é da tua vontade, Jesus. Se tiver dúvidas, ó Deus, que nós devemos parar e esperar, Senhor, tu confirmar conosco, Jesus. Senhor, confirma com teu servo, confirma com tua serva, Senhor, aquilo que tu queres para a vida de cada um, Senhor. Fala com cada um, Jesus Cristo, seja na sua obra, seja no seu trabalho, seja na sua casa, Senhor, seja com seus familiares, ó Deus. Senhor, abençoe eles grandemente, Jesus, que eles não possam parar, Senhor, a obra que tu deste nas mãos deles, ó Deus, que eles continuem, Jesus. Ó Senhor Deus, e que seu nome seja louvado e engrandecido nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoa os nossos familiares, abençoe o nosso povo, abençoe essa igreja e este bairro, Senhor. Senhor, que nós possamos ser luz para todo este povo, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem, vamos lá? Chamar elas lá? Semana que vem tem o seu... É você que vai falar? É o costume. Pega o outro lá que eu tomei aqui. Amém, igreja, graça e paz. Então, no sábado que vem, a gente tem o culto das mulheres, às 5 horas da tarde. E aí, as irmãs já sabem, cada um traz um pratinho, né? Os homens refrigerante.
Também queria lembrar que semana que vem, no próximo domingo, a gente tem a ceia. Amém? E esse mês também, a gente vai confirmar, mas tem assembleia. Dia 30. Tá bom? Então, só para os irmãos ficarem aí antenados. Isso aí, obrigado. Amém. Tá tudo certo? Sábado que vem, tudo convite aí? Vai dar para algumas irmãs, para elas distribuírem também? Hoje foi um pouquinho difícil eu chegar de uma vez, mas cheguei, viu, irmão? Não. Fui sair da garagem, cortou uma briga. Então ficava com aquele barulho lá, né? Aí chegou aqui, falei, pô, não, deixa que eu travo a porta, né? Aí o vidro não subia, né? Aí eu fiquei ali fora, fiquei cantando ali. Então, mas poder sair e fechar, porque não dá para deixar o vidro aberto do carro, mesmo aqui na frente, né? Mas deu tudo certo, né? Quando eu falo, hoje a gente vai, vocês vão fazer aquele lembrete bem rápido, né? Vocês vão participar. Nós tivemos a reforma, comemorando a reforma protestante, dia 31 de outubro. E é engraçado que a gente luta, né, com o Evangelho, e o mundo luta aí, né, com essa história aí, né, que eu falo que quando eu dava aula para os pequenos, eu costumava falar o anti e ruim, né? Inclusive um dia um menino debateu comigo até da igreja, olha que interessante. Ele debateu comigo assim, por que eu não posso participar? Vestir uma fantasia? Para mim não tem nada a ver. Aí eu falei assim, tem tudo a ver. Porque nós comemoramos a festa dos vivos, né? E o Halloween é a festa dos mortos. Então tem tudo a ver, né? Ele ficou meio assim, né? Olhando para mim, mas deu tudo certo depois. Acho que ele entendeu, né? Beleza. Então quando eu li a história de Martim Lutero, eu fico pensando como que ainda tem gente que duvida de Deus, né? Vocês irmãos acho que vão entender. Porque Martim Lutero, ele foi do ano de 1483 a 1546. Uma história bem antiga, mas real. Ele era um monge, teólogo e professor alemão que iniciou a reforma protestante no século XVI. E que deu origem às ramificações do cristianismo, né? Que nos ajudou. Então, ele tinha críticas à Igreja Católica sobre alguns temas. E ele fez aí 95 teses afixadas em Wittenberg, na Alemanha, em 1517, o que causou a divisão no cristianismo e deu origem ao protestantismo. E ele, olha só que interessante, ele não era um cristão, por isso que eu falo, como é que tem gente que ainda duvida de Deus, né? Porque ele defendia a salvação pela fé, ele defendia a salvação, e ele não era um pastor, ele era da parte, vamos dizer assim, católica, né? Então até falei para as crianças assim hoje, né, presbítero, então só nos privilegiou, né? Só foi a favor nosso. Então é isso, né? Por isso que eu falo que às vezes eu penso, porque tem gente que ainda duvida, né? De Deus, né? Sendo que não sendo um cristão, o que nos favoreceu muito, né? Ao cristianismo, né? Nós temos o direito, a liberdade de vir à igreja, nos reunirmos, né? Dentro do templo para louvar. E ele tem 5 temas muito importantes que eles vão estar lendo, pode vir, tá? Já fica na ordem aqui dos números. São 5 solas, então eles vão estar lendo cada uma, tá bom? E é só eles terminando já passar a palavra para o outro. Somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e a prática cristã. Somente Cristo. A salvação pode ser obtida somente através do ministério e da obra de Jesus Cristo. Somente a graça. A salvação é um dom de Deus, concedido pela sua graça, e não é algo que o ser humano possa merecer. Somente a fé. A justificação e a salvação são recebidas unicamente pela fé, que é a forma como a graça
graça de Deus é recebida. Glória somente a Deus. Toda a honra, glória e adoração deve ser dirigida somente a Deus. Amém. Amém. 5 solas é 5 somente, né? 5 somente. Porque era o período das trevas, né? Chamado Era das Trevas, a média. O que aconteceu é que a Igreja Católica tinha a supremacia das igrejas e o Papa começou a impor algumas coisas para as pessoas, a fim de construir o seu Vaticano lá, né? As suas riquezas, começou a impor muitas coisas para o povo. Então o povo tinha que comprar salvação, tinha que comprar o seu perdão de pecados. Imagina, só quem tinha dinheiro, então, podia comprar o seu perdão de pecados. E assim por diante. E Martinho Lutero, ele lê em Romanos que pela fé sois salvo pela graça de Deus, somente pela graça. Então, sois salvo pela fé. E não era pagando nem fazendo outra coisa, mas pela fé. Como vocês hoje pediram perdão pelo pecado de vocês, hoje com a lua, conduzindo hoje pela manhã, não paga nada, ninguém precisa saber de nada, e é você e Deus. E é isso que a reforma trouxe ali, foi uma quebra do governo com o Estado, com a igreja estava unida com o Estado. São várias reformas que aconteceram, e houve uma quebra. Por isso, essa quebra do Estado com a igreja, os batistas não aceitam a interferência do Estado na igreja, ou que tenha envolvimento com políticas, isso, aquilo. Apesar que, sem falar, né? Tem muitos envolvidos aí com política. Então, isso é a reforma protestante aí. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos cantar? Então, vamos orar para encerrar. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa noite. Nos leva para casa, debaixo da tua graça e da tua paz, Senhor. Proteja cada filho teu, Jesus. Ande conosco, fale conosco diariamente, durante o dia, no trabalho, Senhor. Faça prosperar o trabalho dos teus servos, Senhor. Abençoe o trabalho das mãos dos seus servos, Jesus. Senhor, abençoa, Senhor. Abra os caminhos, abra a porta, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, e nos livra de todo mal, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.